Lucivan para estar aqui ministrando a palavra. Eu queria pedir à igreja que evitasse transitar, a não ser que você esteja trabalhando, conversar, olhar no celular. Se concentre aqui agora no trono, se concentre aqui agora no púlpito da igreja, ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos orar pela igreja para nós possamos receber a palavra nessa noite, em nome de Jesus. Pai querido, Deus eterno, nós chegamos nesse momento, ó Deus, que é o ápice do nosso culto, ó Deus, que é a Tua palavra ministrada aos nossos corações. Deus querido, que essa semente encontre terra fértil nessa noite, que nós possamos, ó Deus amado, sair daqui saciados, alimentados pela Tua palavra, o Teu servo, de forma poderosa, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, satisfação poder estar aqui convosco, cultuando, bendizendo o nome daquele que vive e reina, porque não há nada melhor do que vir à casa do Senhor, adorar e bendizer o seu santo nome. Eu gostaria, nesse momento, se você trouxe sua Bíblia, ou a projeção acontece para a gente acompanhar junto, é melhor, né? Primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo de número 17, primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo de número 17, eu gostaria de ler a partir do versículo 15, por gentileza, versículo 15, e eu quero ler o versículo 15, 16, 17, com você. Em seguida nós vamos ler o 20, tudo bem? Diz assim, ó: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos uma efa de grão tostado e estes 10 pães, e corre e leva ao arraial a teus irmãos. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha e os gritos chamavam a peleja. Versículo 54, por gentileza. Versículo 54. E Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém as armas dele na sua tenda. Por gentileza, o capítulo 21 e o versículo 9, e eu encerro, porque será um sermão expositivo, eu preciso. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que está aqui, envolta em um pano, detrás do éfode. Se tu a queres, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dá-me. Amém? Obrigado. Sente-se, fique à vontade. Eu quero louvar a Deus pela vida do príncipe sacerdote desta igreja, pastor Marcelo Pantoja. Pastor, muito obrigado, viu? Eu sei que estou aqui por uma bondade do Espírito Santo de Deus, na pessoa do pastor Josivaldo, que tem uma grande aliança com o Senhor, e também na pessoa do meu amigo, meu irmão, o pastor Moisés Leopoldino, que foi que começou toda essa conexão. Muito obrigado pela confiança e entregar aqui por esses minutos o rebanho que está aos seus cuidados. Amém? Irmãos, me chamo Luzivan Amorim, sou casado com uma mulher muito linda há 16 anos, sou pai de 2 crianças, uma moça de 14, Luzivan Efraim de 7, sou pastor, pastoreei durante 11 anos na igreja e hoje eu estou a atender agendas itinerantes, e para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. Congrego ali, moro em Goiânia, congrego ali na Assembleia de Deus Campinas, com o Bispo Ides, na Regional 5, com o pastor Valdir Alves, e eu estou muito grato a Deus por estar aqui com você. Então, me empreste a sua atenção, eu serei breve, sucinto, objetivo, porque nós temos uma segunda parte extraordinária e nós precisamos participar dela, ok? Pastor Luzivan, o senhor veio de tão longe, conseguiu encontrar um espaço para estar conosco, para nos falar a respeito de Davi e Golias, sendo que nós temos aqui exímios líderes que palestram, trazem estudo a respeito deste texto,
e o Senhor vem nos falar a respeito disso, jogar água no molhado. Veja bem, há um ponto interessante nesse texto, alguns tópicos que ministram muito meu coração, e como eles me ministram de forma poderosa, eu quero dividir aqui algumas lições com você, tá bom? Eu não sei em que condições você chegou aqui, eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero lhe dizer que o Senhor Espírito Santo tem uma palavra diretiva ao seu coração. A mensagem é subjetiva, para cada um ela terá um destino. Existem muitos aqui que serão ministrados ainda no começo do sermão, outros no meio e outros na conclusão. Só não deixe de ser ministrado esta noite pela poderosa palavra de Deus. Veja bem, durante 40 dias nós sabemos que essa guerra perdurou, e foram ameaças de manhã e de tarde. O gigante vinha e ameaçava. A guerra acontecia exatamente dentro de um vale. De um lado estava os filisteus, de outro lado estava o povo de Israel. A Bíblia é bem enfática em dizer que Golias vinha, descia do seu monte, no meio do vale, ele dava um grito, ameaçava, e procurava um valente para lutar contra ele, e o exército de Israel recuava. Ele voltava, no final do dia novamente ele se apresentava. E nesse intervalo, a Bíblia é bem clara em dizer, quando lemos aqui, parece que quando Davi foi a esta guerra, é a primeira vez que ele vai, ele já encontra Golias, mas não é bem assim. O versículo de número 15 nos revela, com muita segurança, que Davi ia e voltava da guerra, ou seja, por várias vezes Davi se apresentou naquele cenário de guerra antes de conhecer e antes de se deparar com Golias. Ele ia, a ordem de seu pai era que ele levasse alimentos para os seus irmãos e tomasse conhecimento de como estava e trouxesse notícias a ele. O texto afirma que Davi ia, e quando Davi chegava lá, ele servia, só que Davi cuidava das ovelhas, e ele ia à guerra, e nesta ida dele à guerra, era exatamente o intervalo que Golias tinha descido, ameaçado e tinha retornado. Então ele chegava lá, ele só tomava conhecimento do que estava acontecendo, perguntava como estava a guerra e retornava para casa. E por algumas vezes ele fez essa ida, essa volta. Só que o versículo de número 20 é muito interessante. O versículo de número 20 faz-nos entender que neste dia ele levantou-se pela madrugada, ou seja, ele madrugou, ele mudou o horário. Deus mudou o horário de Davi naquele dia, porque quando Deus quer te revelar algo, quando Deus quer te mostrar algo, ele muda o horário. Quando ele quer te mostrar o cenário em outro ângulo, que ele quer fazer você ter um entendimento, outra visão, Deus vai mudar algumas coisas normais e você vai viver a intensidade máxima de Deus para compreender o cenário de Deus. Aí o texto diz que Davi levantou pela madrugada. Deus colocou um sentimento no coração de Davi, e esse sentimento está queimando o coração dele. Levantou cedo, organizou-se e Davi foi. Só que uma coisa aqui que não quer calar. A minha pergunta é, Davi indo e voltando, e no versículo 20, que é a ida que ele vai encontrar Golias, Davi saía da casa de seu pai para guerrear, ou Davi ia à guerra para servir? Isso é uma pergunta. Davi ia para guerrear ou Davi ia para seguir? Responda para mim. Então significa que todas as vezes que Davi saiu da casa de seu pai, Davi não saiu para guerrear, Davi saiu para servir quem estava na guerra. Preste muita atenção. Quando Davi se levantava para ir à guerra, ele levantava-se para servir os que estavam na guerra. Ele ia para servir seus irmãos, ele ia para servir o capitão, e ele ia para servir o rei. E nessas idas e voltas, servindo a guerra, Deus começou a preparar a Davi para mostrar a guerra para ele por dentro, porque Davi ia e só estava vendo a guerra por fora, mas nas idas e voltas, servindo, Deus prepara o cenário para revelar a guerra para Davi por dentro, como ele ainda não tinha visto. Eu estou pregando para homens e mulheres de Deus que têm ido servindo, têm voltado servindo e continuam nessa caminhada e estão em meio a guerras que não entendem, guerras travadas, que às vezes até perguntam: meu Deus, como eu estou dentro dessa guerra? Como eu vim parar dentro dessa guerra? Se a única coisa que eu faço é servir, se a única coisa que eu faço é estar pronto para servir e eu não saio de dentro dessa guerra. Eu vejo a guerra e eu estou servindo, mas eu estou sem entender nada
nada dentro dela. Pois deixa eu lhe falar uma coisa: Jesus lhe trouxe essa noite aqui para te mostrar esta guerra pelo lado de dentro. Hoje você vai sair daqui sabendo de onde veio, para onde vai, qual é a sua posição dentro deste cenário para guerrear. Deixa eu lhe falar uma coisa: Deus não revela a guerra por dentro para quem levanta para guerrear. Deus revela a guerra por dentro para quem se levanta para servir. E eu vim aqui dizer esta noite: enquanto você está se levantando para servir, Deus está preparando o cenário para tombar o gigante que está tentando pelejar contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu filho, contra o seu casamento. Talvez você está dizendo: eu poderia me levantar para guerrear esta guerra, mas eu continuo só servindo, Senhor. Me dá estratégia de guerra. E Deus está dizendo: a estratégia que eu te dei nessa guerra é servir. E enquanto tu serve na guerra, eu vou preparando o cenário de honra para que você seja honrado. Então Deus diz essa noite ao seu coração: não tenha seus pés apressados para guerrear, tenha seus pés apressados para servir, porque da guerra pertence ao Senhor e a vingança pertence a Ele também. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém essa noite, dizendo assim: pastor, mas eu estou angustiado, vou me levantar para guerrear. Não, não se levante para guerrear, se levante para servir, porque enquanto você serve, Deus prepara para guerrear ao seu favor esta noite. E eu vou mais ainda, e eu vou profetizar agora sobre o seu casamento, nesta guerra que Satanás está doidinho para você parar de servir e guerrear. O diabo está lutando de todas as formas, levanta gente fraco para poder te perseguir, para bater de frente, para ter embate. Por quê? Porque Satanás quer te ver guerreando. Satanás não quer te ver servindo, porque ele sabe que se tu continuar servindo, o Senhor vai te entregar essa guerra nas tuas mãos e não demora muito. É por isso que o inimigo está cercando você. Ele está dizendo: para com isso, entra em guerra, entra em discussão, entra em debate. Mas você: não, eu vou entrar em oração, não, eu vou entrar no jejum, não, eu vou entrar na adoração de mãos erguidas, não, eu vou servir lá na tarde com o pastor, não, eu vou servir lá na obra missionária, não, eu vou semear lá no reino. E enquanto você faz isso, Satanás fica confuso. Por quê? Porque enquanto você se levanta para servir, Deus se levanta para derrubar o gigante que está afligindo a sua casa, o seu ministério, o seu chamado. E o texto diz então que Davi foi para a guerra. Só que detalhe: os irmãos de Davi estavam na guerra. E enquanto os irmãos de Davi estavam na guerra, eles tinham o domínio e manuseavam lança, manuseavam espada e eram habilidosos na guerra. E Davi era o quê? Davi era um pastor simples que ia à guerra para servir. Davi não saiu de casa dizendo assim: hoje eu mato o gigante. Davi não saiu de casa dizendo: hoje eu vou dar um fim nessa guerra. Davi saiu de casa dizendo assim: eu vou servir meus irmãos, eu vou levar pão, eu vou levar queijo, eu vou levar vinho, eu vou servir meus irmãos e vou trazer notícia para papai. Ele não saiu de casa para matar gigante. Só que eis uma coisa: Davi era um pastor, só que dentro do seu peito pulsava o coração de um guerreiro. Um guerreiro provado nos bastidores, um guerreiro provado no silêncio. Por quê? Porque Davi havia vencido outras guerras no secreto. Deus está dizendo assim: primeiro eu vou te preparar no secreto, para depois te pôr para guerrear publicamente. Davi tinha um coração de um guerreiro, mas estava em paz. Um guerreiro não se levanta para guerrear, ele levanta para servir. Mas o coração de um guerreiro é despertado quando ele se encontra de frente com o inimigo na guerra. Ele não anda por aí caçando confusão. Ele não anda dando cotovelada nos outros, ele não anda puxando o tapete do outro, ele não anda difamando, ele não anda caluniando. Mas quando a guerra se apresenta, ele está pronto para guerrear. Em nome de quem? Em nome dele? Não. Em nome de seu pai? Não. Ele está pronto para guerrear em nome do Senhor dos exércitos. E a Bíblia diz que Davi chegou. O que muitos que estavam ali não fizeram durante 40 dias, com espada e lança. Ouça isso aqui: no tempo de Deus,
o menino cheio do Espírito de Deus vai fazer com uma funda o que muitos homens tentaram fazer com espadas e lança durante 40 dias. O Senhor está dizendo: enquanto tu serve, o que tem nas tuas mãos eu usarei ao teu favor no dia que o gigante se levantar contra você. Quando Davi está servindo, Golias desceu, irmão. Quando Golias desce no vale, que ele confronta de forma direta, aí o texto diz o quê? Que o povo começou a recuar. Aí Davi olhou e disse: o que está acontecendo? Vocês estão recuando? Irmão, porque quem serve pode morrer servindo, mas não recua. Quem é levantado para servir, ele morre servindo, mas não recua. Está todo mundo dizendo: não vai dar certo, pastor Marcelo. E ele está dizendo: vai dar certo porque eu estou servindo. Não adianta o senhor investir. Ele disse: eu vou investir porque eu estou servindo. Quem serve não recua. Oh meu Deus, Deus está dizendo: eu estou buscando servos esta noite, que não recuam, que não se intimidam, que não estão querendo fugir do campo de guerra, mas estão dizendo: eu quero guerrear. Disse: cadê ele, o gigante? Disse: ninguém vai. Disse: não. Ele disse: eu quero ir. Como é que eu faço? Ele disse: tu não pode descer aí, rapaz. Você não está vendo o tamanho desse gigante. Porque é o seguinte, irmão, quem está pelo lado de fora da guerra vê o tamanho do gigante. Só que quem está vendo a guerra por dentro vê o tamanho que é o Deus que está com ele nessa guerra. É por isso que tem muita gente que não acredita nos planos que Deus colocou no seu coração, não acredita nos projetos ousados que Deus colocou sobre você. Ele está dizendo: é grande demais. Só que ele está vendo a guerra por fora. Você está indo encarar porque Deus já te mostrou como vai ser ela por dentro. Deixa eu lhe falar uma coisa: não deixe que pessoas que não deram conta de fazer nada durante 40 dias consigam te parar no tempo de Deus, consigam te bloquear no tempo de Deus. E como é que ele disse? Você tem que ir até Saul. Ele chega, apresentou-se ao rei. Disse: rei, eu quero dizer para o senhor que eu quero guerrear contra aquele gigante. Aí Saul olhou para ele e falou: não tem condição. Você sabe quem é Golias? Ele é um guerreiro preparado, rapaz. Ele tem muitos anos de guerra, muito habilidoso, preparadíssimo. E tu, pastor de ovelha. Ele disse: olha, rei, eu não queria contar não, mas eu preciso lhe contar um testemunho aqui. Você já viu o crente? Irmão, já viu o crente quando a luta bate? Ele disse: calma aí que eu vou te contar um testemunho. Bem aqui, agora, segura aí. Eu vou contar um testemunho para o senhor. O senhor está vendo o tamanho do gigante, mas deixa eu lhe contar o testemunho. Outro dia estava eu apacentando as ovelhas de meu pai. Levantou um urso. E esse urso veio para cima para pegar uma ovelha. Eu peguei ele e matei. Ele vai testemunhando. Ele disse: outro dia levantou-se um leão. Eu peguei ele e matei. Mas a pergunta é: quem estava lá para ver isso? Quem foi que testemunhou isso? Quem presenciou isso? Olha para mim, guerreira. Olha para mim, guerreiro. Deus está dizendo assim: eu te forjo em guerras que ninguém é capaz de te acompanhar e estar contigo. Eu estou te forjando para a guerra maior. Talvez está dizendo: ninguém está me vendo dessa guerra, eu estou passando uma luta, mas ninguém está me contemplando. E Deus diz: calma aí, ninguém é muita gente, eu estou te contemplando, eu sei quem tu é. Deixa eu lhe falar uma coisa: tem gente quando vê o gigante fica intimidado, mas deixa eu lhe dizer, ele já tinha matado o urso e matado o leão, confere? E agora é o Golias, ok? A minha pergunta é: os inimigos são diferentes ou não são? São distintos ou não são? Mas a pergunta aqui que você tem que olhar não é quando o inimigo muda de cara. Você não tem que olhar, não é quando o inimigo muda de aparência ou de tamanho. Você tem que olhar que o Deus que estava contigo quando matou o urso é o mesmo Deus que estava contigo quando matou o leão, e será o mesmo Deus que estará contigo para matar Golias. O que o senhor está dizendo, pastor? Olhe para mim em nome de Jesus e receba, porque eu senti algo dos céus aqui, irmão. Se aqui tem crente pentecostal, a frequência pegou. Eu senti uma presença de Deus aqui. O que o senhor está dizendo, pastor? Deus está dizendo: te lembra que eu estou contigo desde outras guerras atrás, e não será agora que eu vou te deixar
dizendo: o inimigo até mudou de aparência e de tamanho, mas eu ainda sou mesmo, eu ainda estou contigo, eu ainda prevaleço contigo. Você vai sair daqui hoje armado, irmão, pronto. Aí o texto diz que Saul olhou para ele e falou assim: não, mas faz o seguinte, o testemunho é bom, gostei. Pega minha espada, pega meu capacete, pega minha couraça, coloca. Aí Davi começa, tenta andar com aquilo, mulher de Deus, e não sai do lugar. Ele disse: não, eu não consigo. Dentro de armadura, roupa de desviar não serve de crente, várias aplicações. Mas a questão é a seguinte: eu pergunto para você, Davi usou a funda e a pedra para derrubar o gigante, foi isso ou não foi? Mas o que Davi usou para matar o gigante? Para arrancar a cabeça dele? O quê? Espada de quem? Ele usou a espada do filisteu. Calma aí, a espada do filisteu é maior ou não é do que a de Saul? É mais pesada ou não é? Como é que ele não deu conta de usar a espada de Saul e deu conta de usar a espada de Golias? Pegou? Tem crente que já pegou. Tem crente que entendeu o que Deus está falando aqui essa noite no seu coração. Ah, meu Deus, entenda o que o Espírito de Deus está falando com você essa noite. Sabe o que Deus está dizendo assim: Davi, eu já investi demais em você. Porque se Davi matasse, arrancasse a cabeça de Golias com a espada de Saul, sabe qual era a notícia do outro dia? Só matou o gigante e arrancou a cabeça porque estava com a espada do rei. Saul batia no peito e disse: se não tivesse com a minha espada, eu não tinha matado gigante. Aí Deus deu uma olhada e disse: solta essa espada, rapaz. Eu já investi demais em você para os outros bater no peito dizendo que faz parte dessa obra, para dizer que faz parte do teu sucesso. Eu já investi demais em você, tem muitos anos que eu estou investindo em você. Então faz o seguinte: solta a espada de Saul, usa de Golias, mas não divido a minha glória com ninguém. A porta que eu vou abrir, ninguém vai bater no peito dizendo: só abriu porque era meu amigo. A porta que eu vou abrir vai bater no peito dizendo: ela só abriu porque o Senhor estava comigo adiante de mim. Entendeu por que aquele amigo não atende? Entendeu por que aquela amiga não abre a porta? Entendeu por que aquele colega que já poderia ter resolvido não resolve? É Deus dizendo: fica em paz, porque se ela abrir a porta, ela vai se gloriar depois. Se ele criar o network, depois ele vai ficar dizendo que é por causa dele. Fica tranquilo, eu vou incomodar pessoas ao teu respeito, eu vou movimentar pessoas ao teu favor, eu vou fazer coisas extraordinárias acontecerem ao seu favor. É Deus dizendo assim: eu já investi demais em você para chegar até aqui. Davi disse: ei, eu não dou conta de usar espadas, armadura, mas deixa eu falar uma coisa. Aonde a guerra era travada? A guerra estava prevista para ser travada dentro do vale. Versículo 1 e 2 revela que a guerra era para ser travada dentro do vale. Aonde Davi matou o urso e leão? Pastoreando durante o dia, Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Durante o dia, o pastor leva as ovelhas para os vales, porque é mais frio. A ovelha não suporta sol, ela fica agoniada, ela tem que ir para a sombra. E todas as vezes que Davi descia nesses vales, meu irmão, era lá que ele encarava os ursos e os leões na sua trajetória. Aí Davi deu uma olhada e disse assim: eu posso até não ter experiência com espada, eu posso até não ter experiência com lança, mas se tem uma coisa na caminhada que eu tenho experiência é com vale. Eu conheço o vale com uma palma da minha mão, e eu já vi que o valentão lá vai descer dentro do vale. Ele está vindo afrontar quem tem costume de passar no vale. Porque, irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. Olhe para mim. Vale não é lugar para você ficar parado. Vale não é lugar para você armar tenda para morada. Vale não é lugar para você projetar. Ainda que eu passasse
pelo vale da sombra. Vale é lugar de passagem, mulher de Deus, entenda. E depois de todo o vale sempre tem um monte. Davi desceu o monte para guerrear no vale, mas depois da guerra, dentro do vale, ele vai subir o monte outra vez. Só que ele vai subir o monte agora com a cabeça de Golias nas mãos e a espada do outro lado trazendo. Por quê? Porque a guerra fora vencido. Tem gente que olha para Davi descendo e diz: rapaz, é loucura, vai morrer. Tem gente que está olhando para você investindo. Tem gente que está olhando para você acreditando no ministério, acreditando na chamada, investindo no reino, está dizendo é loucura. Tem gente que está vendo você criando, abrindo um empreendimento, porque Deus falou com você, está dizendo é loucura. Não adianta, vai dar certo. Só que você está caminhando, não é porque você viu por fora, é porque Deus já te mostrou como é que vai ser por dentro. E quando Deus mostra por dentro é diferente, a visão é diferente. Quem vê você investindo e acreditando, não imagina. É quando Davi, só que aí Davi, ele usou a espada de quem? Golias. Quem mata o gigante não é Davi? O despojo da guerra de dois valentes guerreando, pastor Marcelo, quem vence a guerra, o despojo é dele. Aí Davi, o que que Davi faz? Davi primeiro passa na tenda dele. Ele abre a tenda, pega a espada, coloca dentro da tenda, pega a cabeça, vai para Jerusalém, leva para Saul. Isso aqui, Saul, a cabeça de Golias. E aquela festa, e aquela música, e aquela festa. A festa está acontecendo. Davi desce na tenda dele, começa a limpar a espada. Depois da espada bem limpinha, para onde é que Davi vai agora? Davi pega a espada e vai para o tabernáculo. Chega na porta do tabernáculo, ele começa a chamar o sacerdote. Aí, Meleque! O sacerdote sai para fora. Uai, Davi, o que foi? Olha aqui. Que isso, Davi? Uai, que loucura é essa? O que é isso? Sua vida é de paz ou de guerra? Por que você veio aqui, Davi? Se eu vim entregar a espada. Como assim, Davi? A espada de Golias. Não estou entendendo, Davi. Deixa eu explicar para o senhor não está entendendo, deixa eu explicar. É que no dia que eu desci lá naquele vale, ninguém dava nada por mim. No dia que eu resolvi entrar naquela guerra, ninguém foi comigo. No dia que eu desci naquela guerra, ninguém acreditava que eu voltava vivo de lá. No dia que eu resolvi dobrar os joelhos e acreditar nesse casamento, ninguém dizia que esse casamento ia frutificar. No dia em que eu resolvi investir nos negócios, no filho, ninguém apoiou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu reconheço que a vitória foi minha. Eu reconheço que é a cabeça de Saul. Mas tem uma coisa que eu preciso reconhecer. Disse o que, Davi? Pega a espada e coloca no tabernáculo, porque a glória só pertence unicamente a Ele que vive e reina eternamente. O que o senhor está dizendo, pastor Luzivan? Eu estou dizendo para você que depois desta guerra Deus te dará vitória. Mas não esqueça que a Ele pertence toda a honra e a Ele pertence toda a glória. Não envaideças teu coração e reconheça de quem pertence. Se a espada de quem é de quem venceu a guerra. Davi estava dizendo: Deus, lá naquele vale eu não fiz nada além mais do que meu direito de servo, de servir sem temer na tua presença. Mas eu reconheço que a glória pertence a ti. Aí Meleque, guarda a espada do tabernáculo, porque quem venceu a guerra por mim foi Deus. E Deus essa noite me trouxe aqui para dizer: essa guerra do teu casamento, quem vai vencer ela por você é Deus. Essa guerra na tua finança, essa guerra nos teus negócios, essa guerra na tua empresa, essa guerra no teu ministério, Deus se levanta hoje para vencer essa guerra ao seu favor. Se coloque de pé, por gentileza. Porque eu desconheço alguém que levanta para servir e Deus não surpreende ele. Que se levanta para servir e Deus não surpreende ela. Você vai voltar para casa hoje com essa palavra profética. O ambiente é profético, viu? A palavra em ambiente profético torna-se decreto. Então toma posse do teu milagre.
porque aqui profecias foram liberadas, revelações foram estabelecidas, coisas grandiosas foram ditas sobre a sua vida. E eu quero orar agora, encerrando, porque o tempo é precioso essa noite. Eu quero perguntar: pastor, eu cheguei aqui, pastor, só que eu cheguei aqui, eu estou afastado da igreja. Eu sou um guerreiro, que eu tombei, pastor, eu deixei de servir. E aí Golias tem se agigantado, tem crescido de uma forma assombrosa para mim. Mas eu reconheço que do Senhor é a guerra, e que a vitória também pertence a Ele, pastor. Eu não quero voltar para casa hoje afastado do mesmo jeito que eu estou, porque eu sei que se eu voltar para casa do jeito que eu estou, não vou vencer. Aonde você está? A minha pergunta é: aonde está um guerreiro que foi ferido, foi machucado na caminhada, mas essa noite está aqui e reconhece: pastor, eu preciso voltar para Jesus hoje com urgência, e eu preciso que o pastor Marcelo ore por mim e faça imposição de bênção sobre a minha vida, para que eu possa mudar a trajetória e a minha história. Tem alguém em nosso meio? Tem alguém em nosso meio? Pastor, eu estou aqui e eu aguardo você aonde você está. Tem alguém em nosso meio? Pastor Luzivan, eu estou aqui, fui ferido nessa guerra, mas eu preciso voltar com urgência para a presença do Senhor. Eu preciso voltar com urgência para a presença do Senhor. Eu preciso me restabelecer na presença do Senhor. Se tem alguém essa noite, corra, porque nós queremos aqui passar para o pastor orar por você. Tem alguém em nosso meio? Faça um sinal assim: pastor Luzivan, eu estou aqui, mas não dou conta de sair do lugar. Se eu levantar a mão, o senhor vem, eu vou. Se eu levantar a mão, o senhor vem, eu vou até o seu encontro. E eu deixo o convite aberto para você, essa noite, até o encerramento deste culto. A oportunidade é sua, para a glória de Deus. E eu quero ministrar a palavra de oração agora por você. Chegou enfermo aqui, se tem alguma causa que você precisa, com a providência de Deus, feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus de Nazaré, aonde houver, meu Deus, aqui uma enfermidade, aonde houver uma situação delicada, que teu Espírito seja capaz de entrar com providência, de repreender e lançar por terra todo o mal. Nós declaramos esta palavra profética e nós liberamos esta palavra sobre o teu povo, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Que Deus em Cristo abençoe esta casa. Em algum lugar tem a banquinha da misericórdia. Não passe sem olhar, não pare sem comprar e não leve nada sem pagar. Deus abençoe. Aleluia. Obrigado, pastor Zivan. Que Deus abençoe. Fique aí conosco para participar da Santa Ceia. Meus irmãos, Deus falou contigo, diga obrigado, Jesus. Que essa palavra tenha ministrado ao teu coração. Pela manhã ministrou a missionária Giovana. Está no YouTube também a mensagem que eu acompanhei de dentro do avião. Eu e o pastor Laci acompanhamos de dentro do avião. Mensagem sobre o pão da vida, também muito boa. Querido, nós vamos participar do cerimonial agora da Santa Ceia. Quem pode participar? Maior de 12 anos pode, batizado nas águas, em comunhão com a sua igreja, com o seu pastor,